Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um RegiosCast. Queria cumprimentar o Sandro, seja muito bem-vindo, Sandro. Olá, Geise, olá, participantes. Pessoal, antes da gente começar, aquele recadinho de sempre, ativa o sininho aqui no canal, deixa seu like, curta esse vídeo, ativa o sininho para você poder ficar sempre vendo as nossas notificações, os nossos novos vídeos que estão saindo, inclusive o mês agora de abril, tem coisa boa pra caramba pra sair, não vou dar muito spoiler não, tá? Então ativa aí o sininho para você estar por dentro. Bom, Sandro, a gente hoje vai ficar falando aqui dos números de fevereiro, que inclusive é o Regis de Números, que já está disponível no site, pessoal. Lá quando você entra no regis.org.br, tem a partezinha do Regis de Números lá, que você tem todos os dados do seu plano de benefício, tem o andamento do plano, e tem ele detalhado também, inclusive os comentários também da área de investimentos lá também para vocês. Então hoje a gente vai estar comentando um pouquinho para vocês. Mas antes disso, Sandro, vamos falar um pouquinho do cenário de fevereiro, como é que foi? Isso, é importante a gente começar falando sobre o cenário, até para poder entender o contexto de cada plano. Então, por exemplo, no mês de fevereiro nós tivemos uma inflação IPCA, uma inflação medida pelo IPCA de 0,84%, um pouquinho maior que a inflação do mês anterior, do mês de janeiro, mas inferior, por exemplo, à taxa de inflação do mês de fevereiro do ano de 2022. Com isso, o acumulado do ano ficou em 5,6%, uma taxa relativamente mais baixa do que o acumulado do ano do mês de janeiro, considerando o período de 12 meses. Com a Selic não teve, nós não tivemos alteração da meta da taxa Selic, ficou em 13,75% ao ano, enquanto o Ibovespa, que é o índice lá da Bolsa de Valores de São Paulo, ele caiu 7,49%. Nós tivemos um mês de fevereiro bastante difícil, nós tivemos diversos desencontros aí entre política monetária, Banco Central, Governo Federal e tudo mais. Tivemos a crise dos bancos, que é importante. Começou a crise bancária, primeiro lá com aqueles bancos lá dos Estados Unidos, agora já no mês de março já veio o Credit Suisse, enfim, isso tudo atrapalhou bastante o desempenho das bolsas. Como sempre oscila tudo, Sim, com certeza. O dólar, com isso, o dólar apreciou em 2,84%, fechando em 5,221%. As reservas internacionais do Brasil subiram 1,97%, fechando o mês de fevereiro em 328 bilhões de dólares. O resultado primário do governo federal, isso é importante enfatizar, tá, Geise? Porque o resultado primário ele ainda está positivo no mês de fevereiro, mas a perspectiva, vocês vão ver mais na frente, é que o resultado primário do ano fique negativo, tá? Mas ele ainda, no mês de fevereiro, ainda estava positivo em 1,2%, enquanto que a dívida bruta do governo federal fechou o mês de fevereiro em 73,1%. Essa é, digamos assim, é o cenário macro, vamos falar assim, dos principais indicadores do mês de fevereiro. Outro indicador que é importante a gente estar acompanhando, porque a gente olha o mês de fevereiro, a gente está olhando para trás. Olhando para frente, que é o relatório Focus do Banco Central, é importante entender como é que o mercado está olhando para frente. Então, o relatório Focus do Banco Central, que solta toda semana esse relatório, ele está projetando, por exemplo, um IPCA para o mês de março de 0,76%, um pouquinho menor do que o mês de fevereiro, mas um pouco acima da expectativa que nós tínhamos há algumas semanas atrás, puxado principalmente por conta do ajuste dos combustíveis, que isso já começou a colocar no preço lá das expectativas de mercado. Para o mês de abril, a perspectiva é de uma inflação um pouco menor do que a do mês de março, de 0,59%, enquanto que a inflação do mês de maio está sendo projetada em 0,40%. Isso mostra, o que esse número mostra? Mostra uma trajetória declinante da taxa de juros, da taxa de inflação, melhor dizendo. E isso pode, de repente, pode sinalizar alguma queda na taxa de juros praticada pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. No entanto, as expectativas de mercado para o fechamento do ano ainda permanecem muito próximas de 6%. Em relação à semana anterior, o mercado precificou para baixo, para 5,93%, a taxa que se espera que vai fechar o ano de 2023, mas ainda muito acima do patamar estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional de 4,75%, de teto de 4,75%. Outra coisa importante é que o dólar, nas projeções do Comitê de Política
das expectativas de mercado trazida pelo relatório Fox está em 5,25, ou seja, exatamente mais ou menos igual ao que está hoje. A taxa Selic, a expectativa é que haja um corte no acumulado do ano de até 1%, no caso, fechando o ano em 12,75%. O resultado primário, que é aquele que eu falei, que está positivo até o mês de fevereiro, mas a expectativa do mercado é que nós vamos fechar o ano com uma queda de 1,02%, né, com um resultado primário de 1,02% do PIB, né, o que é muito alto, e uma dívida líquida do setor público fechando o ano em 61%. Tá? Então, digamos assim, são as expectativas do mercado para o ano de 2023. Fechando aqui a parte também do para trás, né? A questão do mês de fevereiro das NTNBs. Eu acho que é importante também a gente abordar, Geise, essa questão das NTNBs, porque elas interferem muito na rentabilidade e no desempenho de cada um dos planos, né? Dependendo da quantidade de títulos marcados a mercado que tem um plano comparativamente ao outro. Então, por exemplo, todo mundo se lembra, quem já viu os Edgecast lá atrás, percebeu que nós tínhamos uma elevação da taxa das NTNBs, né, ao longo do final do ano passado, e no mês de janeiro também nós tivemos ainda um aumento. A novidade é que em fevereiro praticamente todos os vértices das NTNBs caíram, né, com exceção do ano de 2032, todos os demais vértices caíram. Isso trouxe uma repercussão positiva nos nossos planos, né? E aí nós tivemos uma melhoria sensível no desempenho da grande maioria deles, né? E a grande questão importante aqui, Geise, é que, pegando aqui, já fazendo um recorte já para o resultado do mês de março, né? Que logo nós vamos divulgar também assim que fechar o mês, mas a perspectiva do mês de março é muito positiva, porque essas taxas que caíram no mês de fevereiro continuaram caindo, né? Esse é um recorte, pegando um recorte do dia 24 de março, praticamente todos os vértices também com queda nessa taxa. Isso vai ter uma repercussão bastante positiva nos títulos marcados a mercado que estão na carteira. Também, exatamente, e assim a gente espera, né? E agora com a divulgação do novo arcabouço fiscal do governo, né? Nós esperamos. Saiu agora, hoje, né, saiu um detalhamento do arcabouço fiscal, o mercado já reagiu positivamente, né, com relação a esse novo arcabouço, mas ainda tem informações ainda insuficientes, mas só isso já foi motivo para que o mercado gerasse algum otimismo, e isso pode refletir, por exemplo, numa queda das taxas das NTNBs, né? Então, por isso é que nós falamos que a nossa perspectiva, em termos de cenário econômico, pensando na questão dos planos, é que o mês de fevereiro já foi beneficiado por essa pequena queda nas taxas das NTNBs, e se mantiver essa trajetória, nós acreditamos que o mês de março será mais positivo ainda do que já foi no mês de fevereiro. Né? Exatamente. E assim, em resumo, foi isso que nós enxergamos aí no mês de fevereiro, já entrando no mês de março. É com alerta ainda no mês de março, né? Exatamente. Exatamente. Bom, a gente vai manter então o nosso formato, né, do Redcast. A gente teve aqui agora um pouquinho da análise do cenário, exatamente para vocês entenderem um pouco, né, o que isso impactou nos resultados dos planos, principalmente. Então, se você quer saber um pouquinho mais agora, né, sobre o seu plano, continua aqui com a gente. É isso aí. Depois desses comentários aqui um pouquinho do cenário, Sandro, vamos falar um pouquinho como é que está o plano do CD Metrô, os nossos participantes. Conta um pouquinho, né, pra gente como é que foi o mês de fevereiro. O mês de fevereiro já foi, como nós estamos falando, né, nós acreditamos piamente nesse processo de recuperação dos investimentos. Não que a carteira não esteja consistente, muito pelo contrário, ela sempre foi muito consistente, mas infelizmente ela sofreu muito por conta da volatilidade da marcação ao mercado. 64% dos recursos do plano CD Metrô estão marcados a mercado, então é muito importante dar esse desconto no caso, por conta da questão do desempenho nos últimos 3 meses aí passados, né? Então nós estamos já estudamos o cenário, estamos fazendo alguns rearranjos em termos de macroalocação de recursos. É um plano que já tem já está batendo aí os 90 milhões, aí, 88 milhões de patrimônio acumulado no plano CD Metrô. Ele teve um desempenho no mês de 1%, né, comparado
ao referencial, que é IPCA mais 4 de 1,12, ele bateu quase 89%, né? Então já é um processo de recuperação em relação ao mês passado. Exatamente. Em janeiro nós sofremos um pouco mais, aí por esse motivo o acumulador está em 1,09 e o percentual de atingimento no ano está em 54%. Mas como eu falei, é muito em virtude dessa questão da marcação mercado. Se por um lado a marcação mercado prejudicou o metrô, o CD Metrô, nos últimos 3 meses do ano passado e no início deste ano, por outro lado, essa mesma marcação a mercado, como eu falei, 64% estão marcados a mercado, a tendência é que ele beneficie, né, da queda das taxas de juros, como nós mostramos lá no cenário, né? Então há uma queda, digamos assim, a olhos vistos nesse mercado, né, de queda de taxa, e quando a taxa cai, como nós já estamos comprados a uma taxa mais alta, a tendência é que nós tenhamos uma rentabilidade muito positiva no plano CD Metrô. Então, no acumulador, nós estamos com 54% de desempenho em relação ao IPCA mais 4, mas a tendência é que nós consigamos atingir patamares bem superiores, superar os 100%, né, de IPCA mais 4. Então, nós estamos bastante otimistas com essa carteira do plano CD Metrô. Mais de 93%, 94% praticamente da carteira do plano Metrô está em renda fixa, e desse valor, né, desses 82 milhões que estão em renda fixa, 89%, 90% no caso está aplicado em título do Público Federal, cuja taxa média está em 5,31. Então, por isso que nós acreditamos que esse plano deva ter uma melhora da performance sensível agora no final do primeiro trimestre, né? Isso tudo nós vamos apresentar aí para os empregados do metrô no encontro de prestação de contas, né? Isso mesmo, Sandra. Isso mostra também, inclusive, a recuperação, né, que o plano está fazendo. Então, já teve um resultado, veio outro, né, espera que março seja melhor. E confirme, né, as nossas expectativas, né? Então, mostra que está melhorando aos pouquinhos, né, para o participante ficar tranquilo também. Exatamente. Só lembrando, tá, Geise, no mês de fevereiro, né, o plano sofreu um pouco em termos da renda variável, né, como nós mostramos lá no cenário, né, que a bolsa caiu muito forte, né, no mês de fevereiro, né, então o plano também sofreu, ele tem um pedaço da carteira em renda variável, mas como essa renda variável representa apenas 0,5%, né, então interferiu um pouco no resultado global, né, a renda fixa acabou carregando a rentabilidade do plano de CD Metrô. Sim. Bom, a gente fechou aqui, né, Sandra? Fechamos. Os números do CD Metrô aqui referente ao mês de fevereiro. Continua com a gente aqui no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. A gente está sempre ativo, né, nas redes sociais, inclusive aqui no YouTube, ativa o sininho, curta o vídeo, né, deixa seu like, deixa comentário aqui pra gente, que a gente está totalmente aberto aí para poder estar esclarecendo as dúvidas de vocês. E, inclusive, se eu fosse vocês, acompanhar as redes sociais mesmo, porque agora no mês de abril tem bastante coisa para acontecer. É um mês de aniversário da Regis, então vai ser um mês inteiro de promoção que a área comercial está preparando. Tem bastante coisa legal aí para você que é participante e para quem vai fazer novas adesões também, né? Pode trazer para a família Brasília Prévia. E para você que é participante do metrô, a gente vai fazer um evento de prestação de contas exclusivo para vocês, que vai ser no dia 18 de abril, né, no período da manhã, que é inclusive o dia do aniversário da Regis, exatamente, Sandra. Vai ser no período da manhã, que vai ser no Centro Administrativo Operacional Local, né, que vocês têm aí. Então, a diretoria da Regis vai estar lá para poder estar prestando esse esclarecimento para vocês, prestando as contas de todo o exercício 2022 e tirar dúvidas também, né, para dar todo esse suporte para o participante. E além disso, né, além de ser o mês de aniversário da Regis, a gente vai ter também um evento de prestação de contas no geral, que a gente tem, que são de todos os planos, que vai ser no dia 13. Então, acompanhe a gente aí nas nossas redes, né? Deixa seu cadastro atualizado para você estar recebendo os convites e as informações por e-mail também, porque o mês de abril aí vem com tudo. Imperdível. É isso aí. Então, a gente se vê mês que vem aqui para poder estar falando dos números de março. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.